Saudações aí a todos do Facebook, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, mais tarde um pouco, tivemos instabilidade no Facebook agora na parte da tarde. E eu tomei até um susto, porque a nossa linha do tempo havia sumido. Eu falei, meu Deus, perdi minhas gravações, tudo. Vou ter que começar a ler a Bíblia toda de novo com vocês, desse jeito. Começar tudo de novo lá no Novo Testamento. Ia ser uma bênção. Graças a Deus, né? A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas a você, família católica, espírita, livres pensadores, irmãos em Cristo, sois bem-vindos em nome de Jesus. Estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Palavra de Deus, de toda a Santa Bíblia. Olha que maravilha, nós começamos a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, com 69 dias, sem correria, 69 dias de leitura, nós lemos todos os evangelhos, as cartas de Paulo, Hebreus, Tito, Tiago, Pedro, João, Apocalipse. Nós terminamos de ler todo o Novo Testamento com 69 dias. Olha que maravilha. E eu quero convidar você, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você tem a mente aberta, você quer aprender, você tem fome de conhecimento, quer conhecer, quer saber, vem para cá ler a Bíblia conosco. Que o Senhor Jesus, Ele muito te abençoará, eu te garanto. Pega a tua Bíblia, nós estamos usando aqui a versão de Almeida, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A minha é uma versão mais antiga, lá de 1969. 1969. Mas você acha, para comprar revista e corrigida, tem da Casa Publicadora Paulista também, você consegue comprar versão revista e corrigida. Né? Só foge dessas Bíblias mais novas agora. Bíblia da mulher, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia revista e atualizada. Essas Bíblias atualizadas, sai fora delas, porque estão falsificando a palavra de Deus. É melhor você acompanhar a leitura naquelas Bíblias católicas mais antigas, anteriores a 1980. A tradução é diferente um pouco da João Ferreira de Almeida, não é questão diferente o contexto, o sentido do texto. Não, o sentido do texto é o mesmo. Só que são tradutores diferentes. Eles vão usar a sua linguagem, as suas palavras diferentes uma da outra para poder explicar aquilo que está no texto original, no grego, no hebraico, né, e no aramaico, né? Então é assim. Mas são excelentes Bíblias também. E não fogem do contexto, não muda o sentido das coisas, não. Tem diferença a nossa Bíblia da Bíblia católica, não. Vamos ler a palavra de Deus? A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. Pega a tua Bíblia, coloca o dicionário do lado, vem ler conosco a palavra de Deus. Volta lá na minha linha do tempo. Esses vídeos estão ficando gravados aqui justamente para você ler a palavra de Deus no seu tempo. Você que vai fazer o seu tempo de leitura. Às vezes você não pode estar aqui comigo ao vivo, mas você vai acompanhar essa leitura aqui na minha linha do tempo, quantas vezes você achar necessário. Então eu te convido a voltar lá no Novo Testamento e começar essa leitura pelo Novo Testamento. Você pode continuar lendo aqui comigo também o Velho Testamento simultaneamente, não tem problema não, mas é importantíssimo você voltar lá no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, vídeo 1. Esses vídeos estão enumerados. E começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, porque é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Vamos ler a Bíblia. A celebração da Páscoa no deserto de Sinai, capítulo 9
do livro de Números. Números, capítulo 9, nós paramos no capítulo 8. Nós vamos ler o 9, o 10 e o 11, para nós adiantarmos um pouco a leitura. Que esses capítulos do livro de Números, alguns capítulos são grandes, então não dá para avançar muito, né? Então vamos ler. Números, capítulo 9, que nos diz assim, versículo 1 em diante, que nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14, no mês 1º, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e os imundos. Versículo 6. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão àquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos, nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria de noite, havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel
após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem descia, à tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. As 2 trombetas de prata, capítulo 10, versículo 1 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do Sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Aleluia! Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o Senhor Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deixa eu ler o versículo 10 novamente. Semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.
os israelitas partem de Sinai, versículo 11. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto de Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Suar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Seduel. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Surizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o tabernáculo, e os outros levantaram o tabernáculo, entretanto que estes vinham. Versículo 21 novamente. Então partiram os coatitas, levando o tabernáculo. E os outros levantaram o tabernáculo, entretanto que estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azé, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Então disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. Versículo 31 novamente. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias,
para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Aleluia! Glória a Deus! As murmurações dos israelitas, capítulo 11, versículo 1 em diante. E aconteceu que, deixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Versículo 1 novamente. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. Versículo 8. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Glória a Deus! E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 10 novamente. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria à terra que juraste a teus pais? Versículo 12 novamente. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses:
leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria à terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Versículo 13 novamente. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciãos para ajudar a Moisés. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirão ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás que a minha palavra te acontecerá ou não. Versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora, pois, verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda.
e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Vamos lá de novo, versículo 28. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as que... versículo 32 novamente. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote. Meu Deus, que coisa tremenda! Aleluia! Oh Deus poderoso! Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Jacó, Santo Deus de Israel. Oh meu Deus, que poder maravilhoso, que palavra gloriosa, capaz de dar carne para mais de 600 mil homens de pé comerem. Aleluia! Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que foi lida. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está acompanhando conosco a leitura da tua palavra neste momento. Senhor da glória, faze esta palavra encontrar boa terra no coração deste homem, desta mulher, e brotar, meu Deus, e crescer, e produzir frutos, meu Deus, para a nossa salvação. Abençoa assim as nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra possa produzir o efeito desejado em nossas vidas, em nossos corações, que é a salvação das nossas almas. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados por pensamentos, palavras, por obras. Cura, Senhor meu Deus, as nossas enfermidades. Resolve, Senhor, os nossos problemas, que só o Senhor pode nos ajudar nessa vida. Meu Deus e meu Pai,
Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoa também aos nossos familiares de perto e de longe. Senhor, dai a bênção maravilhosa, curando, libertando os oprimidos, libertando os viciados em todo tipo de vícios, em todo tipo de males e prazeres que o mundo oferece para fazer o homem e a mulher se afastar de Deus, ou até mesmo nem querer se aproximar do Senhor. Repreende, Senhor Jesus, essa obra maligna, essa obra do diabo. Dai a bênção maravilhosa, cura todas as nossas enfermidades. Prepara as nossas vidas, meu Deus, para encontrar contigo, Senhor. Prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante de Deus, para aquele grande dia que o Senhor há de nos buscar, aquele grande dia da vida eterna, para que nós não sejamos, ó Deus, deixados para trás e condenados com o resto do mundo, com essa geração adúltera e perversa que não quer saber do Senhor. Meu Deus e meu Pai, assim eu te peço, fica conosco, guarda as nossas almas para ti mesmo, Senhor, como particular tesouro do Senhor. Guarda, sim, as nossas almas. Oh, meu Deus! E abençoa, assim, as nossas vidas, Senhor. Fica conosco, não nos desampares. Fica conosco durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face desta terra, Senhor Jesus. Abençoe as nossas vidas poderosamente. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Vamos perseverar em fazer esta boa obra para o Senhor nosso Deus, porque o Senhor, Ele tem recompensa para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos.